É você que vai gravar? Obrigado. Então, Acho que bom dia, obrigado. Bom dia a todos. Hoje nós teremos um tema que foi motivo do TCC da nossa residente do segundo ano, a Emanuele Muniz, que é os desafios da condução de pacientes com leucemia mielomonocítica crônica na saúde pública brasileira, do diagnóstico ao transplante de medula óssea. Então, obrigado, Emanuele. Por favor. Bom dia, pessoal. Como o doutor Fernando já me apresentou, meu nome é Emanuele e a gente vai hoje discutir esse desafio de condução do paciente na leucemia mielomonocítica crônica no Brasil. E aí, para contextualizar, a gente vai falar que é uma neoplasia mieloide clonal muito rara e que tem uma prevalência crescente nos últimos anos por conta do nosso envelhecimento populacional. Historicamente, é uma neoplasia que é mais comum em pacientes mais idosos, então, conforme a gente está aí nessa transição demográfica, foi crescendo a prevalência da doença. A epidemiologia, na realidade, ela é um pouco imprecisa, porque antes de 2001, os diagnósticos, critérios diagnósticos não eram reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde, e, na verdade, ela estaria dentro de SMDs e SMPs. Então, até lá, a gente não tem dados da doença, só a partir daí. A partir de 2016, ela foi reconhecida como uma entidade isolada que está dentro do espectro SMD-SMP, podendo aparecer aí das duas apresentações, e desde então é que a gente tem ela como um diagnóstico mais precisamente relatado e tem dados epidemiológicos melhores. A citometria de fluxo, que é um dos métodos diagnósticos que a gente tem reconhecidos hoje em dia, também foi um método diagnóstico introduzido um pouco depois, no consenso da RU de 2017. Ele foi colocado como uma recomendação, no de 2022 já como critério diagnóstico mesmo. Então, foi mudando aí ao longo do tempo a forma com que a gente diagnostica a LMMC, portanto, mudando também a quantidade de diagnósticos que a gente faz. Ou seja, é um processo ainda muito complexo e que precisa de muitos recursos aí dentro de um cenário de restrição de recursos que é a nossa saúde pública brasileira. A estratificação prognóstica, ela também exige uma alta densidade tecnológica, porque preferencialmente a gente deveria fazê-la com NGS. E é um exame que não é extremamente disponível no nosso meio, né? No nosso meio SUS, na verdade, ele é muito limitado, limitado o acesso aí a projetos de pesquisa normalmente. O tratamento dessa doença também é um tratamento muito complexo, que também exige da alta densidade tecnológica, porque a única modalidade curativa é o transplante. E o tratamento com drogas, né, o tratamento farmacológico, ele evoluiu muito pouco nos últimos 20 anos. A gente, na verdade, não tem drogas que mudem a mortalidade da doença e a gente não viu grandes avanços nesse tratamento que não sejam o transplante. E aí, o contexto do nosso trabalho é justamente a escassez desses dados no contexto brasileiro, tentar trazer aí um pouquinho de luz sobre o que é que acontece com esses pacientes no nosso contexto, e principalmente dentro das particularidades assistenciais do SUS. Foi um trabalho retrospectivo, observacional, unicêntrico, baseado no HOWC, né, no nosso centro, em revisão desses prontuários, que foram feitas as revisões do período de janeiro de 2015 a outubro de 2025, ou seja, foram aí 10 anos de coleta de dados. Foi um estudo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital e pela Plataforma Brasil. E como critérios de inclusão, a gente teve pacientes diagnosticados confirmadamente com LMMC, de acordo com os critérios vigentes à época, né? Porque aí a gente passou por essa transição de critério diagnóstico, e condicionado à disponibilidade de dados clínicos, porque nesse período a gente teve prontuários físicos, prontuários eletrônicos, então alguns dados aí se perderam com o tempo e não teve como a gente fazer a revisão da forma mais correta. O objetivo desse trabalho é descrever o perfil clínico dos nossos pacientes, o processo diagnóstico, a conduta terapêutica, incluindo se foram para o transplante ou não, a sobrevida global desses pacientes acompanhados aí por 10 anos no nosso Hospital Universitário do Nordeste, e depois contextualizar isso com os dados do Registro Latino-Americano de Transplantes e com a literatura atual sobre a LMMC, seja ela para transplante ou para segmento clínico desses pacientes mesmo. E aí a gente vai dividir nossa discussão desde a parte do diagnóstico, a estratificação, a elegibilidade e a jornada desse paciente até o transplante. Quando ele chega no transplante, se a gente vai tratá-lo com doença ativa ou se a gente vai optar por um debulk inicial e depois comparar com os dados internacionais. Quando a gente fala aí do diagnóstico,
A gente tem que atualmente os critérios da RU, eles incluem avaliação morfológica, citogenética, biologia molecular e imunofenotipagem de subpopulações monocíticas. E aí, parte desses recursos permanece indisponível no SUS. No contexto do hospital universitário, a gente tem disponível citogenética e citometria de fluxo, mas que foram exames diagnósticos que se tornaram amplamente disponíveis para a gente nos últimos 5 anos, a partir de 2020. Então, uma parcela significativa dos pacientes que a gente analisou aí, porque nossa coorte começa de 2015, né, não foi analisada com base nesses exames e nos critérios diagnósticos atuais. De toda forma, nós conseguimos aí compilar 14 pacientes que condiz com a raridade da doença, né, com a idade média de 58,7 anos e com a equidade de sexo, sendo 50% do sexo masculino e 50% do sexo feminino. A gente teve uma elevada incidência de diagnósticos retrospectivos, que é um fenômeno observado também em outras séries internacionais, mas sempre em séries de vida real, porque na teoria a gente deveria diagnosticar eles por monocitose persistente, né? Mas muitas vezes esses pacientes já chegam transformados, e aí quando a gente vai retrospectivamente checar exames desses pacientes, a gente vê que já havia uma monocitose persistente prévia. E essa monocitose persistente, ela é muito subjugada pelos médicos do acompanhamento desses pacientes. Nos países subdesenvolvidos, como é o caso nosso, essa elevada prevalência dessa monocitose subjugada, ela é muito devido à presença de infecções e inflamações crônicas. A gente tem uma endemia de tuberculose, né, que eleva esses monócitos. A gente tem várias outras inflamações crônicas que podem ser responsáveis por isso. E aí, muitas vezes, a gente tem isso sendo negligenciado. Quando esse paciente é diagnosticado já em fase transformada, isso implica que ele vai ter uma morbimortalidade maior, porque ele vai fazer uma quimioterapia de indução e isso pode inviabilizar o único tratamento curativo, que é o transplante, no momento oportuno. Então, esse diagnóstico atrasado, ele traz muitos problemas para a condução do paciente. Essa tabela, perdão, esse gráfico, ele traz para a gente a curva de Kaplan-Meier da diferença entre os pacientes diagnosticados em fase aguda, que são aqueles que estão em vermelho, e os diagnosticados em fase crônica, que são aqueles que estão em azul. Percebam que a sobrevida do paciente diagnosticado em fase aguda ela é de 11 meses e a sobrevida do paciente diagnosticado em fase crônica ela é de 2,1 anos, o que corresponde a 26 meses. Então, embora pela pequena estatística, né, pelo pequeno N que a gente tem, a gente não consiga ter uma significância estatística, a gente vê uma tendência bem clara da diferença de como esses pacientes evoluem quando eles são diagnosticados no momento oportuno. Então, a gente tem que, durante o diagnóstico, esses fatores combinados de acesso limitado aos exames especializados e a interpretação clínica tardia da monocitose, eles moldam o panorama de como esse paciente vai evoluir no futuro, de como esse estágio de doença vai interferir no segmento dele. Quando a gente fala de estratificação, a gente tem que a estratificação de risco é algo central na condução da LMMC, porque a depender do risco que esse paciente foi estratificado, a gente vai tomar decisões terapêuticas que mudam todos os resultados dele, como a indicação de transplante. E aí a gente esbarra num grande problema que os modelos de scores atuais, eles todos se baseiam em dados tanto citogenéticos quanto moleculares, e dificultam muito a nossa estratificação desses pacientes. Na nossa coorte, a ausência de citogenética no início, né, porque a gente só teve essa citogenética amplamente disponível aí de 5 anos para cá, fez com que a gente tivesse a perda da estratificação de muitos desses pacientes, e atualmente, se a gente fosse escolher os melhores modelos, né, os modelos com maior acurácia, a gente não teria como fazer, porque a gente não tem mesmo o acesso à biologia molecular. Então, na prática, esse atraso na identificação do paciente, que deveria ser visto inicialmente logo como de alto risco, pode atrasar a condução dele ao transplante, favorecendo avanço de doença e piores desfechos se esse paciente chegar ao transplante. Como a gente não conseguiu estratificar a nossa curva de sobrevida dos pacientes no geral, né, juntando aqueles diagnosticados em qualquer fase, os que foram ao transplante e os que não foram, é de 25 meses, que é condizente com a curva de sobrevida dos pacientes de risco intermediário a alto na literatura. Mas, infelizmente, a gente não teve como fazer essa comparação, porque não teve como fazer essa divisão mesmo. Foram poucos os pacientes que eram passíveis de estratificar, e aí, de forma estatística, não seria interessante essa análise. Então, a gente conclui com essa parte da estratificação, que é a ausência de NGS. E a indisponibilidade da citogenética de forma homogênea são barreiras centrais na estratificação adequada da LMMC no Brasil.
Quando a gente vai falar de pacientes elegíveis e de jornada ao transplante, a gente tem aí uma diferença bem grande naqueles pacientes que são transplantados e nos pacientes que não são transplantados. De vermelho, a gente vê a curva de sobrevida dos pacientes que foram submetidos ao transplante e de azul, os que não foram submetidos ao transplante. A mediana de sobrevida foi de 34 meses no grupo submetido ao transplante e de 8 meses no grupo que não foi submetido ao transplante. Novamente, por conta do N, a gente não tem uma diferença estatística, mas a gente vê uma tendência consistente de maior sobrevida no grupo que foi para o transplante. A avaliação da elegibilidade desses pacientes ao transplante, ele é influenciado por muitas condições. Quando a gente vai na literatura, o que a gente vai encontrar principalmente são as características clínicas, que aí vai depender do performance status desse paciente, do status de doença em que ele chegou ao pré-transplante, da presença e do controle de comorbidades desses pacientes. Mas quando a gente vai para a nossa realidade, a gente vai esbarrar em outros dois pontos muito importantes, que são as características socioeconômicas e as características estruturais. Quando a gente fala de socioeconômico, a gente fala do que é inerente ao paciente, principalmente à população do SUS, que é primariamente uma população de baixa renda. Então, é uma insuficiência da parte alimentar desses pacientes, ou irregularidade de atividades físicas, dificuldade de mobilidade urbana, que fazem com que eles não estejam presentes em todas as consultas, que eles não consigam atingir o status que deveriam, e as dificuldades estruturais do nosso próprio sistema mesmo, porque o acesso ao diagnóstico ele é mais difícil, o controle de comorbidades por conta do acesso a especialistas é mais difícil, a avaliação de múltiplos sistemas orgânicos, quando a gente dá início ali à avaliação do pré-transplante, né, para ver se esse paciente tem condições pulmonares, cardíacas, que permitam ele transplantar, a gente acaba não tendo essa avaliação em tempo hábil, muitas vezes, por conta de acesso. E a nossa maior barreira no serviço hoje, que são as vagas de internação, que a gente tem aí uma fila bem longa, por conta da indisponibilidade de outros serviços no nosso estado que não sejam do nosso hospital. No nosso serviço, o intervalo médio entre o diagnóstico e o transplante desses pacientes com LMMC foi de 13 meses, que é bem superior ao das cortes internacionais, que variam aí de 9 a 11 meses, sendo normalmente mais para o limite inferior. Não tem estudos brasileiros avaliando esse tempo especificamente para LMMC. A gente tem outras análises que avaliam SMDs e que também mostram atrasos mais expressivos ainda que os nossos, né? Maiores do que esses 13 meses que a gente está levando para transplantar no HU. Então, a gente tem que a elegibilidade do transplante na LMMC, ela não é apenas inerente ao risco biológico, que é o que deveria ser, né? Mas também pelos determinantes sociais e estruturais que atravessam o percurso desse paciente. E esse time é essencial para definir a sobrevida e o risco de recaída desses pacientes pós. E aí, quando esse paciente consegue enfrentar isso tudo e chegar ao transplante, muitas vezes ele chega com transplante para o transplante em doença ativa. E aí a gente vai ter que decidir se é mais importante fazer debulking desse paciente, chegar àqueles menos de 5% de blastos, ou se a gente vai transplantar esse paciente com doença ativa ali até 20%. E aí a gente tem que as recomendações do EBMT de 2024, eles mostram que não tem evidência de que o debulking prévio melhore os resultados desses pacientes. Então, aquele intervalo entre 5% e 20% ali de blastos, ele talvez não seja necessário um novo tratamento, porque para esse paciente talvez seja melhor que ele vá para o transplante logo. A gente tem dados da literatura que mostram que pacientes que iniciam hipometilantes como ponte, muitas vezes não chegam ao transplante, sendo aí, a depender da corte analisada, de 13 a 36% desses pacientes que não chegam ao transplante. E aí as causas são toxicidade, progressão de doença, perda de elegibilidade, inclusive a gente tem que um estudo com destabina que mostra que a mortalidade sem progressão de doença foi superior nesses pacientes. No nosso serviço, a gente teve um caso assim bem emblemático de um jovem de 27 anos aí bem fora da faixa, né, do que deveria ser o diagnóstico de LMMC, que era um LMMC de alto risco, porque já foi descoberto em LMA, mais uma vez aí dentro do que é o habitual para a gente, né, o paciente que já chega transformado. Foi refratário primário à quimioterapia de indução, ele fez um 7+3 e não respondeu. E aí, após esse primeiro 7+3, ele teve várias complicações. Teve necessidade de abordagem cirúrgica, porque a doença infiltrou o intestino e fez um abdômen perfurativo. Teve múltiplas infecções multi-R que tiveram que ser tratadas com suporte de terapia intensiva. Mas mesmo depois de do controle de todas essas comorbidades, ele conseguiu atingir remissão morfológica com quimioterapia de resgate. Ele enfrentou toda aquela jornada ao transplante e quando ele chegou no pré-transplante para internar, o mielograma pré-transplante tinha 14% de blastos.
E aí foi essa discussão do vale a pena tentar reduzir esse paciente de novo, né? Tentar uma nova remissão morfológica, ou vale a pena muito mais transplantar esse paciente com essa doença ativa, porque é uma doença que recai muito durante o tratamento, né? E aí, devido às múltiplas complicações que esse paciente já tinha tido, a ausência de benefício do debulking descrito em literatura, foi optado por seguir com o transplante para esse paciente. No pós-TMO, ele apresentou enxertia no D+17, teve DRM negativa, teve recuperação clínica e hematológica, realizou azacitidina de manutenção, lembrando que essa azacitidina não é disponível, né, no SUS, isso foi uma medicação que foi judicializada pelo paciente e a família. E a programação inicial dele, por conta do alto risco, era que ele fizesse DLI profilática. Só que ele teve uma doença do enxerto contra-hospedeiro grave, e aí ele não seguiu essa programação. Foi controlada essa doença do enxerto contra-hospedeiro, e no momento da escrita do trabalho, ele estava em remissão após 16 meses do transplante. Então, mesmo com doença ativa, a gente teve aí uma boa evolução. E é uma evolução consistente com os dados internacionais que mostram que transplantar esses pacientes de maneira oportuna, mesmo com doença ativa, supera os riscos do atraso do transplante. Talvez ele não tivesse conseguido chegar no transplante se a gente tivesse optado por uma nova quimioterapia para esse paciente. E aí vamos comparar os nossos dados com os dados internacionais. Quando a gente vai para a literatura, juntando aí a literatura mais recente, até 2024, a gente tem uma idade média muito diferente da nossa coorte com os pacientes da literatura, né? Aí quase 10 anos de diferença, nossa média de idade sendo de 56,4 anos, e a da literatura, de uma forma geral, de 65 anos. A gente tem uma prevalência masculina na literatura muito mais bem documentada, diferente do nosso serviço também, onde a gente tem 50% a 50%, né? O resto é até semelhante, né? Quando a gente fala de cuidado transplantador, a gente tem, na maioria dos casos, doadores aparentados, sangue periférico como a fonte predominante, o regime de intensidade reduzida, de forma predominante também para a condição desses pacientes. Quando a gente chega no uso de hipometilantes, aí a gente tem uma diferença bem importante, porque, de uma forma geral, a medicina internacional ela é uma medicina muito mais privada do que a nossa, então os pacientes têm mais acesso ao hipometilante, né? Então, quase 90% dos pacientes faz hipometilante nos dados da literatura, já nos nossos dados aí apenas 14%. De uma forma geral, a gente também teve mais pacientes submetidos ao transplante. A gente ainda tinha alguns pacientes avaliando o transplante quando a gente fez a compilação desses dados. Então, mais do que isso, na verdade, vai ser submetido ao transplante nessa corte, mas durante o andamento a gente teve 28,5%, o que já é superior à literatura, que é de 20%. Talvez aí pela quantidade de pacientes mais jovens que a gente tem, né? A gente teve um tempo de enxertia dentro da média, que na literatura varia de 14 a 21 dias, e no HUWC a gente teve aí 17,3 dias. E o modelo prognóstico utilizado, infelizmente, a gente não tem um para definir como o nosso, né, do nosso hospital, mas na literatura normalmente sendo utilizado o CPS e SMOL. E aí, quando a gente vai para a comparação com os dados do Registro Latino-Americano de Transplantes, a gente também tem novamente uma idade muito menor nos pacientes transplantados, fica numa média de 36,75 aqui no HO. Já do registro brasileiro, do registro latino-americano, a gente tem uma média de 50 anos de idade. A gente tem também que é bem mais predominante no sexo masculino, no registro latino-americano, 90% são homens, já que a gente também teve uma divisão igual, 50 a 50. E o tempo de enxertia é bem semelhante, 18 dias no registro latino-americano e 17 dias aqui no HWC. Então, a gente vê que a nossa corte ela difere da literatura, né? Tanto da literatura quanto do registro latino-americano de transplantes, quando a gente vai para a idade, sendo os nossos pacientes bem mais jovens na média de diagnóstico e na média de idade do transplante, uma maior proporção de transplantes nos dados da literatura, um menor uso de hipometilantes e outras práticas transplantadoras aí que foram bem semelhantes, que é o uso de doador aparentado, sangue periférico, condicionamento, tempo de enxertia. Então, esses achados mostram para a gente que, apesar das diferenças clínicas que a gente tem entre os dados dos pacientes diagnosticados aqui, dos diagnosticados fora, a gente tem um cuidado transplantador que é muito uniforme, fazendo com que os nossos pacientes tenham desfechos muito parecidos com o da literatura e com de dados internacionais. Fica evidente para a gente a dificuldade diagnóstica desses pacientes, a quase impossibilidade de estratificação prognóstica desses pacientes, a dificuldade de tratamento, seja ele farmacológico ou da chegada até o transplante. E que, apesar de todos esses desafios, quando a gente consegue tratar esses pacientes de forma adequada, o nosso resultado é muito parecido com o da literatura. Então, o cuidado transplantador do SUS, ele é capaz de alcançar desfechos muito consistentes.
E aí, como conclusão, nosso estudo enfatiza que tem uma necessidade muito grande do treinamento do médico generalista. É muito necessário que se saiba reconhecer que a monocitose persistente é uma alteração que merece investigação, que a gente merece também uma expansão dos acessos aos métodos diagnósticos e classificatórios, porque até que esse paciente chegue num centro terciário como o nosso, ele não vai conseguir fazer o diagnóstico dessas condições crônicas e o acesso a esses centros no Brasil é difícil, né? E que há uma necessidade entre a integração dos serviços de hematologia com o serviço de transplante, porque como a gente tem um transplante unificado e tem outros vários serviços de hematologia, muitas vezes a jornada desse paciente do serviço externo até o transplante, até chegar ao nosso serviço, ela é muito longa e às vezes impossibilita o tratamento correto desse paciente. Então, os entraves no cuidado do contexto SUS, eles perpassam por muitos outros pontos que não só a biologia da doença. Mas, não obstante a isso, a gente vê que mesmo com as limitações, a gente consegue ter respostas satisfatórias. E nesse contexto, muitos horizontes se mantêm aí abertos para que a gente possa fazer novos estudos, ampliar esses estudos que a gente fez agora, conseguir mais dados e conseguir trazer mais consistência para o que a gente faz. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Emanuele. Excelente a apresentação. E eu abriria aí para os comentários, para as perguntas, os colegas que estão aqui. Parabéns. Muito boa a apresentação. Obrigada, professor. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário. Eu, na verdade, se ninguém quiser, vou começar então dizendo que a grande questão é a negligência da monocitose. Então, acho que isso talvez seja o princípio do problema da gente não ter diagnóstico. Então, acho que isso talvez seja a principal causa. Chama muita atenção na nossa casuística, apesar de pequena, é a idade os pacientes muito jovens, né? Então, isso, de certa forma, causa um certo espanto e muitas vezes atrapalha o diagnóstico. Eles entram como leucemia mieloide aguda e, na verdade, não são. E isso, de alguma forma, tem uma biologia diferente. E esse caso que você exemplificou mostrou claramente como pode ser diferente a condução, né? Uma idade muito mais avançada nas casuísticas americanas, europeias e mesmo na casuística latino-americana, que tem dados do Brasil, mas principalmente do Sul e Sudeste e também do Uruguai, da Argentina. Tem aqui a nossa colega Alicia, da Argentina, que pode, se quiser falar alguma coisa também da realidade que ela vive lá. Tá? Um outro ponto que para nós é importante é que a maioria desses pacientes, você colocou que 20% só vai para o transplante porque eles são frágeis, né? Tem doença avançada e acaba que não tem perfil para o transplante. Então, esse é um ponto que tem que ser considerado. Por outro lado, eu acho que a principal mensagem desse trabalho e essa discussão muito importante é que não obrigatoriamente esses doentes precisam estar em remissão completa para ir para o transplante. Então, acho que essa mensagem, e principalmente no contexto nosso, em que a gente tem infecção por bactéria multiresistente, tem a questão da imunização pelas transfusões, tudo isso são fatores que impedem que esse indivíduo chegue ao transplante. Então, e, né, dentro dessa trajetória. Então, é preciso olhar isso na verdade, preparar o paciente, preparar o doador, escolher o melhor doador, no caso do SUS, ter leito, né, que é problema para nós, tá? E, a bem da verdade, é mais ou menos essa discussão da remissão que é fundamental aí para que a gente possa oferecer a única terapêutica realmente curativa, que é o transplante halogênico, né, para esses pacientes. Um outro ponto que você colocou é que a gente tinha até proposto DLI profilática, que não é muito habitual para esse paciente, não conseguimos fazer, porque ele desenvolveu doença do enxerto contra o hospedeiro. Cada vez mais tem sido questionada a infusão de linfócitos doador profilática. Então, tem artigos bem recentes aí mostrando um questionamento sobre a eficiência e sobre o custo-benefício disso, mas é algo que a gente também muitas vezes acaba discutindo. Então, eu abriria, pessoal, não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário. É, Acho que uma fica. interseção importante, professor, também, depois de a gente analisar, né, que pode ser feita no futuro, é ver a interseção com o trabalho do Gustavo. Porque eu acho que uma coisa importante também é que
como o senhor disse, né, muitos pacientes não chegam no transplante porque eles não têm status. E aí, antigamente, quando a gente não tinha acesso à venetoclax, muitos desses pacientes mais idosos acabavam nem induzindo, né? E aí depois a gente já teve casos de pacientes mais idosos que chegaram até a fazer um 7+3 inicial, porque eram mais limítrofes, e aí perderam o status, depois a gente induziu com venetoclax e azacitidina, ou LDAC, né, e voltaram a ter status para serem encaminhados ao transplante. Uma dessas doentes até faleceu agora, recentemente, mas já estava em vias de transplantar mesmo, faleceu agora muito próximo do momento de internar. E aí acho que talvez seja algo interessante da gente avaliar depois agora esse nosso acesso ao inibidor de BCL2, né? Esse é um ponto muito importante que você trouxe, porque tem dados na literatura que mostram que há uma diferença de resposta da leucemia mielomonocítica crônica, da associação azacitidina ou hipometilante, que seja, destabina, com o inibidor do BCL2, com o venetoclax. Parece que o venetoclax não é tão eficiente na mielomano crônica como é nas outras mielodisplasias e na leucemia mieloide aguda, de novo. Então, tem essa discussão, a gente acaba economizando, digamos assim, um pouco esse venetoclax aí. Mas, inclusive, a casuística do Gustavo, ela não tem mielomano crônica, né? Ela, até onde eu me lembro. Então, são casos que não usaram, né? De todo modo, é importante aí, eu acho que a gente pode, inclusive, depois juntar os dados, os seus dados com o dele. Eu sei que Uhum. vocês já submeteram isso para publicação, mas de repente a gente junta, e faz um comparativo. Uhum. Tenho que pedir, levantou a mão aqui a doutora Jaqueline e depois o doutor Tiago, Freitas da Bahia. Jaqueline, por favor. Bom dia, pessoal. Sou Bom primeiro dia. parabenizar Manu, excelente apresentação, excelente trabalho. Eu acho que esses trabalhos, Fernando, que os meninos estão apresentando com os casos do serviço, assim, formidáveis, assim, é muito bacana assistir. E o que eu queria saber, eu não sei se tu sabe ou se tu tem uma ideia, Manu, ou mesmo o Fernando, é se vocês têm alguma ideia, alguma hipótese, por que que essas doenças se manifestam de forma nos mais jovens, no nosso meio. Porque eu há muito já pensei sobre isso, já ouvi falar disso, já ouvi falar de exposição indiscriminada a agrotóxicos ou fatores socioeconômicos, não sei. Eu queria saber se tu viste alguma coisa com relação ao porquê que essas doenças que são nos idosos, aqui no nosso meio, estão se apresentando mais em pessoas mais jovens. Doutora, eu já tive o mesmo questionamento também. E aí, inclusive, eu comecei, quando eu estava revisando os prontuários, eu disse, eu vou procurar o que é que tem de exposição. E aí, os mais jovens, muitos eram frentista de posto, teve outro que era pintor de construção civil, né? E o resto eram pessoas do interior. E aí eu fico me questionando se esse fato de serem pessoas do interior, esses mais jovens, se era exposição a agrotóxico mesmo, e esses outros talvez exposição a benzeno, né, na questão do frentista de posto, do que era pintor de construção civil. Mas assim, isso, eu não analisei isso de forma objetiva, isso fui eu, curiosa como a senhora, olhando os prontuários dos pacientes. E aí tem uma questão também de que quando a gente vai ler, assim, dados de literatura de países mais subdesenvolvidos como o nosso, eles colocam muito que às vezes esse idoso ele não chega ao serviço para virar estatística. Ele acaba falecendo antes de ele conseguir estar com a gente. E aí talvez a gente não consiga mensurar o quanto esses idosos estariam realmente presentes. Mas isso também é suposição de alguns outros trabalhos brasileiros de SMD, na verdade, e aí talvez seja algo que se encaixe no nosso perfil também. Queria Obrigada, só Manu. fazer, queria só fazer acrescentar essa comentário da Emanuele, que na verdade o que predomina aí é tudo que você citou, né? Por exemplo, o estado do Ceará é um estado em que tem um uso muito, muito grande de pesticidas e algo que eu tenho visto com frequência, pesticidas até para uso, para aquela agricultura de subsistência. Então, não é nem.
não é nem grandes grupos, não, é a agricultura de subsistência mesmo, e que as pessoas usam de maneira desprotegida, tá? E a gente tem tido, Jaqueline, uma situação bem complexa, já há algum tempo já. Às vezes a gente recebe um doador compatível, um irmão, e aí no pré-transplante a gente observa que aquele indivíduo tem também citopenias. E aí eles são expostos da mesma forma que os pacientes. Só que alguns desenvolvem doença, outros não desenvolvem. E aí a gente vai ver, eles têm citopenia idiopática de significado indeterminado, ou citopenia clonal de significado indeterminado, e aí acabam não sendo elegíveis. E não é nem o que é mais grave, e que é uma coisa que nem se alcança fora do âmbito, né, da nossa realidade, porque isso não são mutações germinativas, são mutações somáticas adquiridas por exposição. E tem um aspecto também que soma a tudo isso, que é a questão do tabagismo, né? Então a gente sabe que o cigarro tem derivado de benzeno, né? O mesmo que faz o asfalto aí que a gente pisa, e tem a questão do etilismo, que também tem toxicidade hematológica. Então, e é um etilismo pesado, né? Um etilismo pesado. Então, acho que é um conjunto de fatores, agrotóxicos, pesticidas, né? E a questão dos solventes, e talvez, eu não sei claramente se aí é a questão da alimentação, mas é uma população bastante exposta e muito propensa, e aí acaba trazendo essa mudança epidemiológica absurda, que são doentes muito mais jovens, né? Antes da sexta década de vida, com doença de paciente mais, que a gente costuma ver em idades mais avançadas. Tiago, por favor, Tiago, prazer ter você aqui. Bom dia, é Tiago Freitas, Emanuele, prazer, acho que a gente não se encontrou ainda, mas eu, quando vi o anúncio da sua aula pelo doutor Fernando, eu rapidamente entrei, porque tem uns 3 ou 4 casos aí que a gente quebra a cabeça, né? Uma doença muito desafiadora, a jornada do paciente é muito longa, quando ele vem chegar no diagnóstico, né? A gente que tem que juntar as peças. A Organização Mundial de Saúde agora em 2022 mudou um pouco os critérios e aí nem todo mundo está familiarizado. A patologia escreve que não é compatível com o LMMC, né, para ajudar a nossa jornada para conseguir os outros exames de diagnóstico. Mas eu queria perguntar sobre os fenômenos imunes associados a essa doença, aquela nefropatia que também vem junto, é a infiltração cutânea. Muitos pacientes que chegaram até o serviço, né, estavam sendo tratados como PTI, síndrome de Evans, doenças dermatológicas outras, durante um longo tempo sem resposta, e quando na verdade sempre foi um LMMC. Eu queria ouvir você, doutor Fernando. Manu, quer responder? Então, Tiago, meu primeiro contato com a LMMC foi num caso desse. Meu primeiro mês de enfermaria, a gente tinha um paciente que deu entrada justamente com a nefropatia e com lesões cutâneas. Entrou, inclusive, pela reumato. E aí foi transferido para a gente via aparecer e foi a primeira vez que eu vi. E, na verdade, como clínica, assim, dá até vergonha de dizer que foi a primeira vez que eu tive contato para saber como é que diagnosticava e como é que a gente via um paciente com LMMC. Dentro da residência de hemato já. Sem E aí, vergonha nenhuma. não, aí mais uma vez comprovando que assim, a gente não lida, não aprende a lidar com a monocitose persistente, né? Não aprende a diagnosticar isso. E aí, quando a gente teve a oportunidade de começar tratamento para esse paciente, que ele não foi para transplante, é um paciente idoso, já há 68 anos, se eu não me engano. Ele não tinha status por conta das múltiplas comorbidades que ele já tinha, né? E, inclusive, ele chegou a dialisar por conta da nefropatia, saiu da diálise depois, quando a gente conseguiu tratá-lo. E aí ele fez judicial, de forma judicial, azacitidina. E ele melhorou, assim, absurdamente de todas as manifestações que ele tinha. As lesões de pele sumiram, as lesões articulares sumiram, que ele tinha também e a nefropatia foi completamente revertida. E aí ele não foi para transplante, mas isso foi no meu primeiro mês da residência e ele ainda está vivo e acompanhando com a gente. Então a gente já tem aí quase 24 meses de acompanhamento dele, com uma qualidade de vida que é muito importante nessa faixa etária, né?
que vem assim de uma forma muito satisfatória. É muito bom toda vida que a gente atende ele, porque você vê a diferença que foi feita na vida desse paciente idoso que tinha múltiplas manifestações. Mas foi depois da azacitidina mesmo que ele evoluiu com reversão de tudo. Da nefropatia, ele conseguiu sair da diálise. Assim que ele começou a dialisar, fez uma citorredução, porque ele tinha uma apresentação mais para SMP. E aí, quando fez a citorredução com hidroxiureia, ele já saiu da nefropatia. Mas as lesões de pele e as lesões articulares foram mesmo depois da azacitidina, que ele reverteu. Muito, Então, muito bom. todo mundo está Muito- habituado à monocitose ser reacional, né? A quê? Não, é reacional, reacional e vai, e vai levando, mas ninguém se pergunta reacional a quê? eu brinco que Mas, então, ninguém liga pro monócito, viu, Thiago? ele fica nos bastidores só, né? Foi por isso que nessa última classificação da OMS, 2022, eles reduziram para até 500 células por milímetro cúbico. Se Acima tiver disso, alteração junto, né? é, isso tem que ser Persistente, persistente. 3 meses, Pois é. E uma coisa importante, como a gente tem muita dificuldade na questão de acesso à pesquisa de mutações, uhum. junto à citometria com a colega chamada Juliana Ribeiro, a gente desenvolveu um perfil um perfil imunológico, né, de imunofenotipagem de sangue periférico do monócito para tentar ver se ali dava algum indício de que aquele Uhum. monócito era reacional, aquela monocitose era reacional, ou se ela dava indício de Atípica, né? de alguma coisa, né, clonal. E aí a gente tem feito isso, né? Inclusive tem feito no laboratório privado e tem feito também no Hemoce. A gente isso tem ajudado de alguma maneira a nossa prática e especificamente com relação às alterações autoimunes, que na mielodisplasia sensulata ela chega próxima a 10%, ela é muito mais frequente na leucemia mielomonocítica crônica esse caso que a Emanuele comentou é muito interessante porque ele realmente entrou pela reumatologia e tem uma coisa que eu acho que todo mundo tem que ficar muito atento, tá? Que é a questão da infiltração cutânea. Não raro, a gente recebe pacientes com diagnóstico de doença linfoproliferativa baseada em linfoma cutâneo, tá? E a gente vai ver o hemograma e tem uma monocitose importante, expressiva, e na verdade aquilo ali é linfocitose reacional na pele, não é linfoma. Eu vi isso ao longo, sei lá, desses 20 anos aí né, mais de prática eu vi. Pontualmente a gente tem visto esses casos. Então, ficar atento, pessoal. Diagnóstico de linfoma cutâneo, T periférico. Mas se tiver monocitose, não dá para comprar como verdade. Tem que pedir revisão da lâmina, tem que ver a imunistoquímica para poder ter certeza do que a gente está tratando. Então, ficar atento a essa questão. E a monocitose, assim, também, eventualmente, ela pode estar presente na leucemia mieloide crônica, na polissemia vera, quer dizer, em outras mieloproliferativas, né? Que não obrigatoriamente a mielo monocrônica sensu lato. E aí eu acho que é algo que a gente também tem que tá atento. Eu gostaria de pedir então para o residente Felipe Cunha fazer um comentário sobre a aula da Emanuele. Por favor, Felipe. Bom dia, professor. Bom Primeiro, dia. parabenizar a Emanuele, né? Tinha acompanhado também a apresentação do trabalho lá no TCC. Assim, realmente, como o senhor comentou bem, né? A monocitose é muito delegada a segundo plano, né? A gente acaba se atentando mais aos outros parâmetros do hemograma, né? Principalmente os não hematologistas. E todo esse espectro, né, de SMD/SMP, acredito que são dos diagnósticos mais difíceis da hematologia, né? Então, a gente tem que ter bastante atento. Apesar de ser uma doença rara, né, como a mamãe falou, a gente teve bastante contato durante a residência, a gente teve alguns pacientes. E realmente a gente vê bastante esse aspecto que foi comentado da aula, né, que o debug em si
acaba não mudando a história natural da doença. A gente viu vários pacientes que abriram como o LMA, né, que fizeram quimioterapia de indução de alta intensidade, ou mesmo os pacientes mais pobres a estratégias alternativas, eles têm esse aspecto recidivante. Realmente a gente vê que vai bem, mesmo após só um transplante mesmo, né, que outras terapias aparentemente parecem ser mais paliativas. É, Parabenizar pelo trabalho, realmente é óbvio. muito obrigado, Felipe. Um outro ponto que eu acho que vale a pena ressaltar, pessoal, é a possibilidade da associação da leucemia monocítica crônica com mutação do JAK2. Ela não é infrequente, tá? A gente tem visto isso, a gente tem, acho que nessa casuística da Emanuele tem um ou dois casos, e eu confesso a vocês que há alguns anos atrás, quando eu vi os primeiros casos, eu achei que era errado, era diagnóstico errado. E na verdade hoje está descrito, né? E isso é possível e não é tão infrequente. É outro ponto importante. Gostaria de ouvir então a residente Laura Rocha. Por favor, E Laura. responde ao ruxolitinib, doutor Fernando, você acha? Boa pergunta, boa pergunta. Uma das possibilidades é usar ruxolitinib, uma das possibilidades, mas não existe ainda um banco de dados e casuística no mundo, tá? É suficiente para ter ainda uma resposta da eficiência disso. Então, é uma discussão super, super importante e que, na verdade, a azacitidina ainda prepondera como indicação e tem trabalhos mostrando a associação da azacitidina com ruxolitinib, com melhora de resposta nesse contexto. Então, é uma situação específica, mas que pode acontecer. Obrigado, Tiago, pela pergunta. Laura, Eu que por agradeço. favor. Só mais um comentário. Realmente, como Foi. a Manu comentou, né, isso eu sempre reforço, né, uma coisa que a gente tem que investigar bem é essa questão ambiental, né. Teve dois pacientes que a gente Desculpa, já... eu não ouvi, Felipe. A questão de quê? A questão ambiental que os Como você pacientes fala? são expostos. Tá, Porque, assim, tá. tiveram dois pacientes no nosso serviço, um que a gente tratou, que era uma leucemia bifenotípica, e outro que foi pro pré-transplante, né, tinha sido tratado em Sobral, que eles, em um período de 6 meses, já eram conhecidos entre si, desenvolveram a mesma doenças neoplásicas hematológicas. Enquanto eu estava na avaliação do pré-transplante, outro paciente pré-autólogo, também conhecido dos dois, estava em avaliação para o linfoma do mano. Então, assim, acho que é bem claro, né, como o senhor ressalta, né, como a Manu colocou no trabalho, essa questão ambiental, né, é algo que acaba sendo mais difícil para a gente definir, mas que seria interessante um trabalho maior, né, inclusive de saúde pública, para tentar Sim, prevenir essas sim. doenças. Sim, a exposição é absurda, pessoal. É assustadora. Quando eu participei de um trabalho com o EBMT, tem alguns anos atrás, que a gente escreveu lá o guideline de mutação germinativa, eu levantei essa possibilidade do indivíduo ter mutação somática e de quando você selecionava o doador, irmão, dele ser inelegível por mutação somática. Quase ninguém entendeu. Porque é uma coisa absurda, né? Ou É uma seja, coisa. eram expostos, né, as mesmos Exatamente, agentes, né? exatamente, é. Mas que é uma coisa de uma realidade própria nossa de um país subdesenvolvido, de uma região subdesenvolvida, né? E que tem uma exposição, eu acho que assim, é Uma, incalculável, uma regulação, imensurável. né, mais permissiva, né, doutor Fernando, com relação Totalmente, a totalmente, totalmente. pesticidas e agrotóxicos. E uma coisa que eles têm acesso à compra muito fácil, a maioria não se protege, esse é um ponto, né? E há um conjunto de fatores, né? Você tem ali uma alimentação às vezes não adequada, você tem tabagismo pesado, você tem etilismo pesado e junto às outras coisas. Então, são vários aspectos que se somam. Eu fiquei E boquiaberto, né, com aquele trabalho que as cabeleireiras brasileiras vivem 10 anos a menos do que as de outros países por sim, exposição sim. aos agentes de Eu não formol e sei, tal. eu não sei vocês, mas eu tenho no meu consultório privado pacientes dessa área que nos procuram com leucopenia, e aí no caso eu consigo fazer NGS,
todas, sem exceção, tem alteração, tem mutações somáticas. Todas, sem exceção. Uhum. É impressionante isso, inclusive algumas, aí é mutação de NMT3, TET2, TET2 nem é tão grave, é pior para a parte cardíaca do que hematológica, né? Mas DNMT3, então, e aí a maioria exposta a isso, né? E são produtos químicos muito importantes, né? Que as pessoas se expõem ali ao longo de muitos anos, né? Mas eu acho que eu tinha pedido para a Laura falar, não é isso, Laura? Isso. Bom Por dia. favor. Primeiro, Bom parabéns. dia. Primeiro, parabéns. Bom dia, professor. Primeiro, parabenizar a Manu pelo trabalho, né? A gente tinha assistido ontem a apresentação dela do TCC. E é, assim, um trabalho sensacional, né, Manu? Por conta da questão de todo o trabalho que a gente tem para poder pegar o máximo possível dos dados dos prontuários e todas as dificuldades que são com isso. E até fazer uma autoculpa da gente, assim, que quando eu estava até fazendo a revisão do meu trabalho, inclusive das minhas evoluções, que a gente, como médico, às vezes a gente deixa de fazer evoluções mais detalhadas e isso faz um pouco de dificuldade para a questão de pesquisa, né? Que a gente acaba na correria deixando de botar os dados suficientes que a gente precisa para a pesquisa. Foi algo que a Thaís também tinha me comentado ano passado e agora também observo isso quando a gente estava fazendo as coletas de dados para o TCC, né? E justamente sobre a questão da dificuldade de diagnóstico, a dificuldade de ser pensada, e eu acho que isso é parte da relevância do trabalho da Manu. Durante a residência, a gente teve diversos casos, né, de LMMC, e eu acho justamente por conta da gente estar no serviço especializado, que acaba afinando um pouco esse olhar com relação a esse perfil de paciente. Aí o que eu queria comentar era uma coisa também que quando eu estava dando uma estudada em relação ao LMMC, que eu achei bastante interessante, foi a associação da LMMC com doenças autoimunes inflamatórias sistêmicas, né? Que pode ter chegado a ser vista de 20 a 30% desses pacientes com LMMC e pode ocorrer antes do diagnóstico ou posteriormente a eles. Que, assim, podem ser diversos tipos de acometimentos autoimunes. Espero que tenha servido para plaqueta. Exato, ele estava para internar. Tava ligado o microfone do Gustavo sem querer. Aí, enfim, podem ser diversas doenças autoimunes, né? No caso, desde artrite reumatoide, artrite soronegativas, vasculite leucocitoclástica, polimialgia reumática, e que nesse perfil de paciente também existem algumas mutações somáticas, como a UBA1, e que tem uma correlação também, que foi vista em algumas séries de casos, com mutações de TET2, DH e SRSF2. E que uma das opções de tratamento que a gente pode ter também é com o uso dos esteroides, né? E é isso, para parabenizar a Manu mesmo pelo trabalho. Perfeito. Obrigado, Laura. Eu queria, então, nós estamos chegando ao final, eu queria pedir, então, não sei se a doutora Rosângela gostaria de fazer algum comentário. Doutora Rosângela, um prazer ter a senhora aqui hoje. Muito bom, uma alegria. Está ouvindo, Rosângela? Bom, não sei se ela consegue ouvir. De todo modo, eu acho que a gente está chegando ao final. Eu queria então pedir ao Gustavo, que fez um trabalho como a Manu tentou fazer um link aí entre os dois, uma referência. Como você, qual a sua percepção, Gustavo, do trabalho que você desenvolveu para o que a Manu desenvolveu e onde você acha que isso tem similaridades? Diagnóstico, tratamento? Bom dia, pessoal. Peço Dia. desculpa se o microfone estava aberto mais cedo, sem querer aqui. Mas, assim, falando sobre a questão das similaridades, uma coisa que eu noto assim, apesar do trabalho da Manu trazer uma casuística até, de certa forma, superior quanto ao encaminhamento de transplante, por conta da nossa população mais jovem, possivelmente, ainda assim, a gente assim, imaginaria talvez mais pacientes sendo levados ao transplante, considerando isso. Então, a gente tem algumas barreiras ainda do ponto de vista de alguns pacientes com fragilidade, seja pela doença, seja pela própria comorbidade associada.
Então, assim, uma das coisas que eu ressalto é isso, é sobre as dificuldades que a gente tem de acesso, tanto por uma dificuldade do paciente, em termos de status, performance, quanto uma dificuldade do sistema de o paciente conseguir chegar até nós. Em termos de manejo, assim, acaba que, como o professor falou, o venetoclax tende a não ter um papel tão importante assim na LMNC, aparentemente, como teria nas outras doenças mieloides, né, CMD e principalmente na LMA. Acredito eu, professor, que respondendo a sua pergunta, tinha uma paciente que tinha um diagnóstico prévio de LMNC, mas foi tratada em cenário de LMA. Então, tratamento com a Lidac-Veneto. Inclusive, ela foi uma que fez o crossover, né, que iniciou com uma Lidac e adquiriu a azacitidina posteriormente. Ela estava já em estado de LMA, que fez o 7+3 primeiro, exatamente. Fez o 7+3, foi refratária, iniciou com a Lidac, posteriormente conseguiu a azacitidina por outros meios. E era um paciente de LMA, assim, o diagnóstico acabou sendo retrospectivo da LMMC. E ela ambulatorial, né, que acho que é importante citar também. Ela veio, na verdade, por uma anemia, né, por um ambulatório de anemias, e aí quando ela foi feita, quando a gente viu no ambulatório de anemias, tinha uma linfocitose, como o doutor Fernando disse, não era nem uma monocitose. Sim, exato. Fazer uma citometria por conta dessa linfocitose, e aí foi vista a população de monócito, e aí já com blasto em sangue periférico também, e aí a gente ligou para ela internar na mesma hora, né? Exato, exatamente. Um caso bem É, emblemático, assim, pra gente. uma coisa que eu acho que é importante, que a mensagem é que, mesmo nesses doentes mais jovens, que a gente tratou de maneira, fez indução de 7+3, usou MEC, mitoxantrano, toposide, aracê em dose intermediária, você tem ali uma doença resistente. Você tem uma doença que não adianta bater pesado demais, porque vai acabar trazendo mais mortalidade do que tratamento curativo. Então fica essa mensagem. Doutora Rosângela, por favor. Bom dia, Bom dia. consegui até que enfim, né, falar. Então, bom dia a todos, certo? Bom, então, o que é que eu tenho que dizer? Cada vez que eu entro, né, para assistir aqui a sessão clínica do serviço de hematologia, certo? Eu me encanto mais, né, com o crescimento do serviço, né, eu que sou veterana, boto veterana nisso, né, então, é muito prazeroso ver o crescimento do serviço de hematologia e da Universidade Federal do Ceará, do Hospital das Clínicas, certo? Assim, o empenho, né, do chefe, de todos que fazem parte do serviço, o crescimento em termos de conhecimento, né, dos nossos residentes, né? Então, é impressionante. Então, parabéns aí a todos, parabéns a Emanuele, né? A gente sempre aprende muito, né? E isso faz parte, né, daí da questão do crescimento do serviço. E uma coisa que eu achei bastante importante, né, foi a chamada com relação a ter mais atenção nas evoluções, né, que se faz nos prontuários. Isso é de extrema importância, né, colocar dados, sempre pensando na possibilidade que aquele dado um dia, né, vai ser importante para que se faça um trabalho de boa qualidade, né? Então, bom dia a todos, né, parabéns. Rosinha, muito obrigado. Um prazer muito grande ter você aqui, tá? Então, parabéns mais uma vez a Emanuele e pelo trabalho, e eu espero que dê continuidade de alguma maneira e a gente siga adiante. Então, para vocês, um bom resto de semana e muito obrigado pela atenção. Um bom dia. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.